Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui mais uma vez para repercutir o polêmico acidente entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Desta vez eu vou trazer as palavras de um piloto que conhece os dois principais personagens da Fórmula 1 em 2021, Rubens Barrichello. No papo com o jornalista Reginaldo Leme, Rubinho deu a sua visão sobre o acidente, explicou por que, na opinião dele, os 10 segundos de punição a Hamilton foram poucos, além de dar um veredito se Ayrton Senna também não tiraria o pé. Lembrando que ele chama o Senna de chefe. Esse trecho ele foi gentilmente cedido pelo Regi, que tem o canal Automotor no YouTube e que ele conversa com o Rubinho toda semana após um GP de Fórmula 1 no programa Batendo Roda. Vamos ver. Eu falo para os meus filhos, você vai por fora de alguém, ou você tem o carro inteiro na frente, ou se você entrar, você dê metade do espaço que a pessoa pode ter. Mas você tem que estar metade na frente, com essa metade do espaço, para que a pessoa tenha a decisão de tirar o corpo ou de colocar e te jogar para fora. Não tem muito o que fazer. O muro, no começo, eu pensei que o muro era o que fez com que o Hamilton... Porque assim, ó, a curva ela é para lá e o muro tá para cá. Então eu falei, esse cara tá vindo para cá e aí o Verstappen virou e ele não tinha para onde ir. Então bateu assim. Mas, na realidade, o Hamilton tinha espaço para ter virado antes. E, portanto, o toque poderia ter sido evitado da parte dele. O Verstappen até deixou um pouco mais de espaço do que ele poderia, mas ele tentou deixar essa metade só desse espaço. Mas ali o que vinha acontecendo, Regi? Eu até escrevi para você. Duas pessoas... Isso se tornou uma coisa interessante, né, para todo mundo saber. Diferente de outras classificações, de outros momentos de Fórmula 1, essa vez teve uma hora de treino aonde o pessoal teve que definir qual era o carro que ia para classificar. E a Red Bull escolheu ter muito mais asa no carro. O carro fazia muito mais curva do que a Mercedes, mas ela andava muito menos na reta. Então, na primeira volta, inclusive da outra largada, a gente viu que o Hamilton quase passou. A gente falou, pô, vai ter uma corrida emocionante. Deu 2 voltas, o Verstappen desapareceu. Então, o Hamilton veio com isso na cabeça. Preciso passar. E ele foi para tudo quanto é lado. E caso ali naquela curva que chama Priory, que é aquela onde muitas ultrapassagens aconteceram, que é na reta oposta, caso ali não tivesse espaço, eles já teriam batido ali, né? Então, agora você vai me perguntar, era para alguém ter tirado o pé? Poderiam ter tirado o pé? Evitado? Com certeza. Mas um quis meio que ir para cima do outro. E assim, e aí, assim, o Hamilton deu uma sorte danada de não ter quebrado nada no carro dele, porque essa pancada assim, ó, pelo menos as rodas, uma rodinha podia ter feito isso. Você viu? Quebrou um pedacinho da asa dianteira e tal. Então, Regi, quando a gente olha, assim, eu conheço os dois pilotos, né? É que, assim, ganhar em casa é tudo que um cara quer, né? Quando acabou a minha gasolina no Brasil, que eu tinha certeza que eu ia ganhar em 2003 e tal, esse é um sentimento que você fica ali, pô, o meu público tá ali, eu quero isso. Então, o cara ganhar em casa, a gente tem que ficar feliz por isso. Mas, né, eu acho que o que deixou muita gente indignada é porque ele ficou com uma comemoração típica de casa, e o outro estava escrevendo lá do hospital. Então, mas para mim eu daria a culpa pro Hamilton e não daria só o que é, porque assim, o pênalti é 5 segundos, 10 segundos, drive-thru, aí vai, tem mais, né? Então, eu daria mais do que 10 segundos, porque os 10 segundos com o peso que ficou, o cara poderia ter tido a chance de ganhar. Se bem que o Leclerc estava numa corrida que parecia que ele estava imbatível. Né? Bom, vai lá. Você adivinhou a minha pergunta. Minha pergunta é, a primeira curva inteira, em cada curva, a primeira volta inteira, em cada curva, o Verstappen já viu que o Hamilton
estava decidido. Tá. Agora me diga o seguinte, o cara é líder do campeonato, o cara tem o melhor carro do campeonato. O Hamilton tinha aliviado em Imola e na Espanha para evitar a batida. Ele está vendo que o Hamilton não ia aliviar. Será que não era o caso de evitar essa batida? Ele evitar essa batida, não importa, eu até concordo. Você, o Max, o Felipe me disseram exatamente que ele não estava exatamente em cima da tangência como na hora que ele passou o Leclerc ele estava. Tá? Então, mas tudo isso é a tal da malícia, entre aspas, não é maldade. Malícia, que a gente usa muito no termo de futebol, é a experiência do cara, pô, vou diminuir o espaço desse cara aqui, que ele está veloz demais para frear por fora. RG, a gente... Quantos anos tem o Verstappen? 21, 22, né? O Verstappen tem agora 23 e 9 meses. Então, esses cálculos de gasolina, não tem igual, RG. Mas 23 anos, vem um cara que é milhões de vezes já campeão, é quase inevitável que é 90% que ele tem que pensar, porque o de 23 não vai pensar. Eu estou competindo contra um cara campeão do mundo. Chegou minha vez, ele sabe que chegou meio que a vez dele, porque o carro está bem, o cara está mandando muito, grandes classificações. O Hamilton fez uma classificação extraordinária, mas até na largada, Regi, porque assim, muita gente fala aerodinâmica, só vale acima de 200 km por hora. Já deu para ver que o carro do Verstappen tinha mais aderência já do momento de largada, entendeu? Mas ele não tinha reta. Então, o Hamilton tinha que tentar, tinha que fazer, mas o acidente só teria sido mesmo mais elaborado para que não acontecesse daquele jeito se o Hamilton não tivesse ido para cima. Não tem como. O Verstappen deixou um certo espaço. Você vê que ele não tomou a curva para ir para a zebra. Então, eu acredito que se você pensar que o Hamilton tivesse tirado um pouco o pé e feito por dentro, o Verstappen fazia aquela curva por fora e já era. Só que aí ia embora. É que aí tem aquela Maggots and Beckett's, que é a curva que eu acho mais legal, né? As pessoas me perguntam qual é a curva mais legal. É o Rouge. Eu adoro essa primeira parte da Maggots e Beckett's. Hoje ela é feita meio pé embaixo, a primeira parte, mas talvez o Hamilton não pegasse mais após essas curvas, porque o Verstappen ia abrir. Então, mas assim, para mim estava claro que a frustração era ter ido por dentro e não ter medido o final do muro para que ele pudesse virar para a curva. Faltou espaço por dentro. Logicamente, o acidente foi examinado por pessoas muito experientes, né? Até eu não sei quem que... Eu sei que acho que é o Warwick que estava lá, tinha o Pirro, tinha piloto experiente ali. Mas os 10 segundos, basicamente, são... Eles não para uma diferencinha de carro e para um cara cheio de gás, como estava o Hamilton no final, não... O que é, assim, o que deixou muita frustração, se você lê hoje os jornais, principalmente aqueles voltados mais europeus, menos ingleses, era que o Hamilton deveria, pelo menos, ter mencionado que era uma pena que o Verstappen não estava na pista para disputar com ele, não tinha sido a intenção dele, aquela coisa toda que o cara pode significar ou pode não significar. Fica meio no mimimi? Fica no mimimi, mas, entendeu? A gente aliás, a gente está falando de dois gênios, não é um, aqui a gente não está falando de um só, são dois, né? É Hamilton e Verstappen. O Verstappen é aquele que futuramente poderá bater todos os recordes desse Hamilton de agora. Então, a gente tem que elaborar isso para ver. São duas pessoas que têm são acima da média. Ô, Rubinho, fora os comentários aqui, que eu já ouvi isso muito dos pilotos da velha guarda. Os pilotos da velha guarda é o seguinte, é exatamente o que está dizendo aqui o Eduardo Pazelli.
O Max é piloto Nutella, é muito mimimi, as regras são muito restritivas, isso a gente está cansado de ouvir e tal. Em relação ao que você falou, o Hamilton poderia ter falado alguma coisa do Verstappen no pódio, mas tem uma imagem muito legal, ele está inclusive com a Ângela olhando o Max entrando na ambulância, você vê uma cara de preocupação. Ele dentro do carro, logo depois do acidente, ele perguntou para a equipe como é que estava o Max e ele disse que ia telefonar em seguida. Não sei se ligou, deve ter ligado. Normalmente, nesses casos, o cara liga. Mas tudo bem, vai. A festa, é a festa. Venceu em casa. A situação do campeonato totalmente adversa a ele. É uma vitória que ele precisava. A festa. Agora, claro, podia ter dito que pena que o Verstappen não está aqui e tal. Podia até dizer eu ia ganhar de qualquer jeito, mas ele sabe que não ia. É que são duas pessoas que não têm muito modo... Eles, assim, principalmente o Verstappen, ele tem um modo de sair e alguma coisa tinha acontecido, ele fez a pole, se eu não me engano, na Áustria, e ele ficou bravo com alguma coisa e assim, você via que não... Aliás, é importante falar isso, estão perguntando aqui. O chefe teria tirado o pé? O Senna teria tirado o pé? Nem por fora, nem por dentro. Nem por fora, entendeu? Nem por dentro. Nem por fora, nem por dentro. Então, o que vai acontecer com as próximas vezes? O que o Prost fez com ele no passado fez com que ele ficasse com aquilo e fosse de catapulta para frente. É o que vai acontecer agora. Então, assim, são dois gênios, a gente não está calculando se o Hamilton é melhor que o chefe, que o Senna, que o Prost, que o Verstappen. Não, a gente não está calculando. A gente está só mostrando que foi exatamente isso que fez com que o Ayrton fosse indo até o Japão, que ele falou, eu quero largar daquele lado. Vocês vão fazer eu largar desse lado aqui? Então, espera aí, vocês vão ver. Eu não vou tirar o pé para nada. Pode ter certeza que é o que a gente vai ter. Vai ter disputas que eu espero que sejam limpas, mas que vão fazer com que a gente fique grudadinho na TV e se me ligar eu pego um carro também e já vou ali no meio, ali, só para ver.